E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast Do Chão à Gestão. O podcast que ajudar você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, nosso co-host favorito e mais bem vestido de todos, José Henrique. E aí, Zé? E aí, turma? Bom ou não? Zé veio todo bonitão hoje aqui. Veio a caráter e eu tô igual o mendigo aqui hoje no episódio, mas o que importa, né? A gente sempre fala isso, o que importa é o conteúdo que a gente traz aqui pra vocês, tá? E hoje a gente falando do conteúdo super legal, tá? Muito voltado para a área de liderança, a área de gestão. Como evitar conversas difíceis prejudica você na hora de fazer gestão de equipe, tá? Então, evitar conversas difíceis é algo totalmente comum. A gente vai falar um pouco mais sobre isso e como isso prejudica você a fazer gestão de equipe. Mas antes da gente entrar propriamente dito no assunto do podcast, a gente fica com o recado dos nossos patrocinadores. Solta aí, diretor. Isso aí é a Traction oferecendo para você que é gestor de manutenção um hub de soluções para você fazer melhor gestão dos seus ativos, melhor gestão dos números da sua área de manutenção e automaticamente alcançar melhor os seus resultados, tá? Esse vídeo anterior aqui mostrou mais ou menos como que funciona internamente a plataforma da Traction, como que funcionam os botões ali para você apertar e de forma intuitiva você ter ali a gestão da manutenção na palma da sua mão, tá bom? Se você quiser saber como a Traction pode ajudar você com essa e outras soluções que fazem parte do hub que a Traction trabalha hoje, nós temos um QR Code aqui. Só você ler esse QR Code, vai cair dentro de um preenchimento de um formulário bem simples. A Traction vai entrar em contato com você para ver ele, entender um pouco da situação da sua empresa e ver como que ela pode te ajudar, tá bom? Uma solução super legal e positiva que a Traction vem trazendo aqui para o mercado de manutenção, revolucionando esse mercado daqui para frente. Show de bola? Show de bola, Zé? Show de bola. É isso aí. Zé, como evitar conversas difíceis atrapalha você a fazer gestão de equipe, né, Zé? Muito provavelmente a gente já teve momentos em que a gente precisou dar um feedback, precisou chamar a atenção de algum colaborador,
precisou dar uma diretriz importante para alguém e a gente evitou fazer isso naquele momento por N motivos. Seja porque a gente não tinha tempo, seja porque a gente achou que naquele momento ali o colaborador não estava pronto para receber aquele feedback um pouco mais duro, a gente esperou amadurecer aquela situação e acabou perdendo o time disso, seja por N motivos, tá? Eu queria entender um pouco, Zé, como que a gente consegue, o que a gente desse alguns exemplos que a gente já passou por isso, tá? E traz aqui para o nosso público propriamente dito. Eu vou até começar por mim mesmo, tá, Zé? Eu assumi o cargo de gestão bem novo, né? Então, com 25 anos aí, eu já estava já fazendo gestão de equipe na área de manutenção. E, cara, tudo que a gente sai do chão de fábrica e assume um cargo de gestão, tudo é novo pra gente. Então, a gente tenta entender mais ou menos ali como que funciona o dia a dia para se adaptar ao que a gente acredita, né? E no começo, eu entendi, eu mapeei que meu time tinha uma performance baixa. Assim que eu cheguei, eles não performavam tão bem. Não todo mundo, mas parte do time. Só que eram pessoas antigas de casa, né? Tinham 5, 6, 10 anos de empresa. E eu chegando agora querendo falar, cara, você não tá fazendo o seu trabalho direito. Como assim, né? E eu falei assim, não, talvez seja uma percepção minha, talvez eu esteja numa frequência, numa velocidade diferente do que a deles. Talvez se eu estivesse lá no chão de fábrica, talvez eu estaria na mesma velocidade que eles estão hoje. Então vou esperar um tempo para depois dar esse feedback para a equipe. E, cara, eu perdi o time, né? Esse tempo que eu esperei foi longo demais. As reclamações começaram a vir, vieram reclamações de cima para baixo, e eu tive que, em alguns momentos, tomar ali algumas decisões de desligar o colaborador por decisões de cima, porque a performance estava tão ruim que estava chegando lá no topo da cadeia. E talvez eu tivesse tido essa conversa difícil que eu não tive para poder poupar o funcionário, talvez eu tivesse poupado o emprego dele ali naquele momento, né? Então foi um erro que eu cometi no começo da minha carreira. Entendo isso como super importante, super valioso, por isso estou trazendo aqui para você. Você tem algum exemplo, Zé, que você também evitou de ter uma conversa naquele momento com o funcionário e que isso lá na frente se desencadeou numa punição maior, num algo prejudicial maior, tanto para o funcionário quanto para você também? Eu entendo que esse ponto, cara, eu acho que é o ponto mais difícil quando você inicia a carreira como gestor. Essa conversa, esse mapeamento entre as pessoas. Porque realmente se você deixa de tomar de ter uma conversa ali naquele momento com um colaborador, aquilo ali espalha para os demais e contamina a sua equipe toda. Exatamente. O que você que está assumindo um cargo de gestão agora, ou você que já está há tempo já no cargo de gestão, mas ainda não teve essa oportunidade de ser confrontado nessa questão de conversas difíceis, é importante vocês saberem, tá? Na área de manutenção e na área de gestão como um todo, tempo vai ser um recurso muito escasso. Então, toda vez que você recebe algo para ser feito e você toma a decisão de verificar isso depois, na questão você procrastina, ou até mesmo por conta de demanda, você não consegue dar prioridade para aquilo naquele exato momento, você deixa para depois, cai muito a probabilidade daquilo ali ser revisitado no tempo, no time correto. Cai muito a probabilidade daquilo ali acontecer. Qual é o caminho mais perfeito possível? É você identificar o problema naquele mesmo instante, tratar o problema, e se não for para tratar agora, pelo menos iniciar um planejamento para que ele ali entre dentro de uma esteira de tratativa. Não deixar para verificar depois, porque o depois pode nunca chegar, ou pode, quando chegar, ser tarde demais, tá? E com essa questão de conversas difíceis, vai muito nessa linha. Talvez um funcionário seu esteja na hora de receber um feedback, e seja receber um puxão de orelha, e seja na hora de receber uma diretriz, um ajuste naquele momento. Então, sempre que possível, faça isso naquele momento, tá? Qualquer tipo de desculpa que você dá para si mesmo para não fazer aquilo naquele momento, não tô com tempo agora, eu acho que o cara não tá com cabeça, cara, é sexta-feira, o cara vai passar o final de semana pensando nisso, eu Chateado. vou dar na semana que vem. Qualquer coisa que vier na sua cabeça para justificar a não execução daquilo, encara isso como desculpa, como argumento que você está criando para não executar o que precisa ser feito. E quando a gente vai mais profundo naquela causa e efeito, você entende que muitas das vezes
o motivo real de você não fazer aquilo ali é medo interno. Você não quer se expor e correr o risco daquele funcionário ser reativo com você e te questionar. Você não quer ir lá e criar uma inimizade com aquela pessoa porque você gosta dela, ou você até tem medo dela. Talvez seja um gestor que tenha medo daquela pessoa, se falar algo negativo dela, ela sair plantando sementinhas negativas contra a equipe. Então, você tem medo de tomar aquela atitude e você acaba arrumando várias outras desculpas, vários outros argumentos para não executar aquilo. E acaba não fazendo isso naquele time certo, tá? Então encare a não execução desse tema como algo negativo, como algo interno seu, como medo. Encare a execução daquilo como algo positivo, que você superou o medo que você superou e executou. Porque isso vai evitar vários gargalos lá na frente que você poderia evitar se tomar essa decisão agora. Concorda, Zé? Cara, eu concordo e queria te fazer uma pergunta, aí agora meio que pensando um pouco fora desse contexto. Geralmente, esse papel de dar os feedbacks, de tentar trazer a pessoa ali para o caminho mais adequado, mais alinhado, vem do gestor, vem do Sim. coordenador. Você não acha que, até pegando outros assuntos que a gente já falou no podcast, de às vezes o gestor entra numa empresa, tá lá recebendo não sei quantos mil e-mails, com tantos afazeres, você não acha que talvez deveria ter uma pessoa externa, sei lá, alguém do RH, alguém com uma preparação melhor, vou colocar aí, até em questão de psicologicamente melhor, preparado, que possa acompanhar o desempenho de cada um e dar esses feedbacks constantemente, não? Cara, eu não concordo muito com isso, não. É até te dando, respondendo essa pergunta com outra pergunta. Se você tem um filho e você vê que o seu filho tá fazendo algo errado, algo que você não acredita que seja o certo, o que seria melhor? Você chegar e conversar com o seu filho, ou você chegar pra professora da escolinha e falar assim: fala com meu filho que ele não tá comendo direito, que ele tá fazendo isso errado? Você tá terceirizando a sua responsabilidade. Eu acho que um dos grandes papéis do gestor é a tratativa de pessoas. Cara, a empresa, o produto final são inimagináveis, né? Mas todas as empresas se afunilam em processos e pessoas, processos e pessoas. E o gestor tem que ficar focado em processos e pessoas. Se ele está deixando de tratar das pessoas e está terceirizando isso, ele está terceirizando algo super importante que faz parte do escopo dele para uma pessoa que não é ele, entende? Então eu acho que não seria o melhor caminho. Talvez esse cara tomou essa decisão por algum motivo, talvez esteja dando certo lá na carreira dele, do jeito que ele estruturou, mas num contexto geral, eu acho que terceirizar a responsabilidade para outro departamento, para outro setor, não seria o comum. Existe sim um trabalho compartilhado junto com o RH, aonde que você utiliza o RH para em conjunto com você desenvolver os profissionais. Inclusive, a gente tem um episódio gigantesco com a profissional do RH que falou muito sobre isso. Só que você é o sponsor, você é o responsável, você é o linha de frente para isso. O RH é uma ajuda, é um backup, é um suporte para algumas tratativas e não responsável por aquele tema ali. Certo. Indo em linha aqui da questão das conversas difíceis, não necessariamente esse erro, essa falha, ela venha só de cima para baixo, ou seja do gestor para com os colaboradores. Ela pode vir também de baixo para cima. Você técnico, você que está no chão de fábrica, às vezes evita de ter algumas conversas difíceis com o pessoal que está em cima de você ali, né, os seus gestores, ou você é um gestor e evita de ter conversas difíceis com os seus superiores, e isso desencadeia vários problemas aqui operacionais, de estratégia, de rotina dentro da área de manutenção, tá? Alguns exemplos disso. Quando eu era técnico de manutenção, eu por muito tempo, mas muito tempo, eu trabalhei com o mínimo de ferramenta possível dentro da minha caixa de ferramenta. Eu tinha lá um alicate, uma chave de fenda, um multiteste. Inclusive, eu nem andava com caixa, eu andava só com multiteste. Dentro da minha caixa tinha uma coisinha ou outra ali. As ferramentas mínimas possíveis. E eu não dava essa visibilidade para o meu gestor. Por quê? As ferramentas que faltavam na minha caixa foi porque eu perdi. E eu não fiz gestão do meu ativo, eu não fiz gestão da minha caixa, perdi, me roubaram dentro da oficina, quem trabalha na manutenção sabe como é que funciona, mas eu não tinha mais aquelas ferramentas. Então, eu precisava chegar para o meu gestor e falar assim: gestor, eu fui incompetente na gestão dos meus ativos, não possuo mais,
mas eu preciso que você me ajude a repor isso daqui. Então ele ia repor, não tinha como, tinha que Tinha ser que repor, né? reposto, só que isso viria com feedback muito pesado para mim, uma orientação, talvez até uma punição, porque a gente assina um termo de responsabilidade sobre aquelas ferramentas ali. Então eu evitava ter uma conversa difícil e em contrapartida eu deixava máquina parada minutos, talvez horas a mais do que deveria, porque eu não tinha a ferramenta correta, eu tinha que pegar com outro profissional que estava no outro lado da empresa. Então, eu não tinha o diagnóstico correto do problema, porque em vez de usar a ferramenta X, eu estava usando a Y. Eu demorava mais para executar a atividade, porque eu estava adaptando a ferramenta para poder executar aquilo. Então, eu evitava ter conversas difíceis com o técnico de manutenção, como meu gestor, e isso estava desencadeando vários problemas dentro do meu ambiente de trabalho. Tudo porque eu tinha medo de ter aquela conversa difícil ali. Então, encare as suas responsabilidades de frente quando você é técnico de manutenção, dê visibilidade do problema da sua área e assim busque soluções em conjunto com o seu gestor. Se tem alguma recordação, Zé, do seu dia a dia de trabalho que você deixou de falar algo porque esse algo aconteceu por uma irresponsabilidade sua e isso acabou gerando problemas ao longo do tempo? Você lembra desse tema? Ou Cara, de algum amigo seu, ou algum conhecido? hoje esse exemplo que você deu, cara, eu vejo que acontece ainda muito na área lá. Às vezes, pessoal, uma ferramenta quebra, a ferramenta cai, estraga, a pessoa às vezes não fala que caiu, que quebrou por medo. Principalmente quando o equipamento é muito caro. A pessoa fala, pô, quebrei um equipamento desse, como que eu vou falar que danificou? Né? E isso eu ainda vejo muito. Tipo assim, e é algo igual você falou, a gente tenta é, deixar todos mais tranquilos em falar mesmo. Falar, ó, deixei cair, quebrou e tem que comprar outra. Porque se a gente não perceber a tempo e para substituir, isso impacta o processo inteiro, velho. Isso ainda eu vejo que ocorre muito. As pessoas têm muito receio ainda, né, de ter essa liberdade de falar com o gestor. E É, qual que é o impacto disso lá no dia a dia? cara, o impacto é enorme. Às vezes acontece muito, por exemplo, de eu estar ali focado em uma atividade e alguém chega e fala, ó, ferramenta tal quebrou, sem ela a gente não faz determinado componente. Aí fala, pô, mas quebrou hoje a ferramenta? Não, já quebrou um tempo e tal. Aí, cara, já aconteceu, por exemplo, uma bomba. Teve uma bomba lá que ela quebrou, tava quebrada lá e ninguém falou nada. E aí, no dia que precisou fazer determinada atividade, que levantaram a situação. A bomba tá quebrada, não sei o que aconteceu, e a gente tem que correr atrás de tentar resolver. A gente, no caso, eu. Hum. Aí tem que sair procurando fornecedor, ligando, vendo a disponibilidade de cada um para resolver e às vezes o tempo que a pessoa vai, que o fornecedor vai resolver, não atende a demanda. Se deixar, por exemplo, eu resolvo, mas entrego daqui 15 dias, só tem aquela bomba. Uhum. Então para o processo inteiro. Eu acho que quem está na supervisão, acho que um dos principais é, é, problemas que acontecem na rotina é essa, o tempo todo. Já aconteceu, tinha uma estufa lá que a gente tem, que ela é utilizada para aquecer umas peças lá. Durante a noite, o vidro dela trincou. Aí o pessoal de manhã falou assim, ó, o vidro trincou durante a noite, ninguém sabe o que aconteceu. Não sei se foi durante a noite, se foi em outros momentos, mas enfim, aí tinha que resolver o problema. O vidro, velho, o vidro tava parando a produção toda. Caramba. E aquela pressão toda lá para liberar um componente específico e o vidro quebrado. Eu tive que olhar, ligar para um monte de vidraceiro lá para ver se tinha um vidro correto. E não era só o vidro, um vidro qualquer. O vidro tinha que resistir Sim. uma certa temperatura e tudo. Era maior dificuldade para tentar resolver isso. Aí acabou que a gente pegou e no final conseguiu resolver. Mas são coisas que impactam toda a rotina e você não consegue prever, né? Assim, como que eu vou conseguir cercar esses pontos aí? Exatamente. O que que é importante dessa comunicação que a gente está falando aqui, cara? Conversas difíceis vão surgir a todo momento. Não importa o nível de hierarquia que você tá. Se você é gestor, se você está no campo de batalha, não importa. Conversas difíceis vão surgir. A grande maioria das pessoas evitam essas conversas. Porque muitas das vezes essas conversas vão prejudicar a si própria. Ou algum colega que ela goste muito. Só que evitar essas conversas gera uma série de problemas que talvez você esteja colhendo esses problemas hoje e porque alguém não teve essa conversa difícil lá atrás, tá? Então, você que está assumindo um cargo de gestão agora, você que pretende assumir, você que já está nesse cargo de gestão há bastante tempo, não evite conversas difíceis. É contra-intuitivo fazer conversas difíceis, mas vá para cima, ter essa conversa, porque através dessas conversas você vai resolver problemas muito mais rápido, vai suportar e ultrapassar barreiras
muito mais fácil do que você já vem fazendo hoje, e automaticamente tudo isso se reflete em resultado lá na ponta, na área de manutenção e na rotina do dia a dia. Você acha que faz sentido, Zé? Faz sentido, cara. E uma pergunta, vocês têm alguma técnica para fazer esse tipo de conversa? Existem formas e formas de fazer, né? Então, por exemplo, dentro do meu ambiente de trabalho, eu trabalho muito remoto, né? Então a gente olha da área de varejo, tem loja espalhada no país inteiro. Então, muitas das vezes, a pessoa que eu preciso falar, ela não está fisicamente presente a mim. Então, ou a gente marca uma reunião via Teams ou via alguma outra plataforma online, ou seja mesmo por ligação, seja por mensagem. O importante é não evite essas conversas difíceis no momento que elas sejam, tá? E deixe claro para aquela pessoa que está recebendo aquela comunicação que aquele item que está sendo pontuado ali é uma forma de dar visibilidade a um problema existente na área. Porque talvez a pessoa só receba aquela mensagem e fala, é só mais uma de várias outras mensagens que a gente trocou no dia. Não, a pessoa tem que receber aquela mensagem e ter o discernimento que aquela mensagem ali, ela é importante em detrimento às outras. Porque aquilo dali vai gerar um resultado muito maior do que a rotina operacional que você tenha, tá? O que é importante, tá? Dentro do contexto geral, é você sempre mostrar o problema existente, mostrar o que ocasionou aquele problema, ou seja, um breve histórico, por que aquele problema surgiu, e mostrar ali, dentro do contexto geral, as evidências que comprovam que tudo aquilo ali aconteceu. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando eu recentemente, né, fui gestor de outra empresa, eu tinha um colaborador que eu sempre passava atividades para ele. Ele é um cara muito proativo, muito. Não, beleza, deixa comigo, vou fazer. É uma pessoa que, ao primeiro momento, vocês falam, nossa, que legal ter gente assim no nosso time. Só que ele dava visibilidade pra gente, retorno pra gente, só do que aquilo que ele conseguia fazer. Aquilo que ele não conseguia fazer a tempo, aquilo que ele não terminava, ele não retornava, ele não falava pra gente. Então eu tinha que ir lá, cobrar ele aquela atividade, aí falava, não, mas isso eu não consegui fazer por N motivos, por causa daquilo, por causa daquilo. Ou seja, ele evitava ter conversas difíceis comigo. Eu esperava Então, concluir primeiro para depois te falar. exatamente. Então eu passava 10 demandas para ele, exemplo, ao longo de um dia, ao longo de uma semana. Das 10 demandas, ele finalizava 7, finalizava 6, finalizava 5, enfim, ele falava, olha, essa demanda aqui está concluída, essa demanda aqui está pronta, tá assim, tá aquilo. Só que aqueles não concluíram, ele não falava nada, simplesmente não existia. Como a gente está naquela rotina operacional ali, as coisas se acumulando. Então a gente está passando umas demandas, devolvendo para a gente, ó, tá pronto, não tá pronto, tá pronto, não tá pronto. E aí, quando a gente voltava lá na frente, talvez 2, 3, 4, talvez um mês depois, semana, talvez um mês depois, a gente voltava, cara, isso daqui até hoje eu não recebi, tá pronto? Não, esse não tá pronto porque faltou pegar informação com o tal fornecedor, eu não tô conseguindo falar com esse cara. Eu falei, cara, mas já tem tanto tempo que tá parado assim. Então, aí naquele momento ali, talvez eu precisava dessa informação para apresentar na reunião daqui a 30 minutos. E eu não tinha essa informação. E se ele tivesse me falado essa conversa difícil lá atrás, quando ele realmente teve a dificuldade, a gente já tinha resolvido o problema, ou então tinha planejado para resolver ela daqui a alguns dias depois, e isso não tinha me colocado em calça curta durante a reunião, entendeu? Então, você ter esse feedback com o time na hora que acontece e você dar esse tipo de evidência, fala, pessoal, olha, funcionário, etc e tal. Eu te pedi uma demanda. Quando eu te peço uma demanda, existe um porquê por trás, porque essa demanda aqui vai me dar esses números, eu tenho que apresentar esse número para tal pessoa. Quando eu não apresento, eles têm argumento para me cobrar isso e isso. Então, quando você não me dá o feedback da demanda, eu entendo que está pronta. Então, quando eu preciso dela você fala que não está pronta, eu tenho esse gargalo aqui na ponta. E isso aconteceu nessa demanda que eu te passei, isso aconteceu naquela demanda que eu te passei, isso aconteceu nesse momento que eu te passei. Que talvez é tão automático pro cara, ele nem tá percebendo que ele tá fazendo isso. Aham. Então, você mostra o problema, mostra o que ocasionou aquele problema e dá evidências práticas daquilo ali que aconteceu. A partir daí, esse cara já vai ter um discernimento. Poxa, se eu não
tem a conversa difícil. Eu preciso falar para ele que ele me passa uma demanda, eu não vou dar conta de fazer. Então, se eu evitar aquilo dali, isso vai gerar um certo gargalo que ele já me mostrou, então eu não vou evitar, eu vou ter essa conversa difícil com aquela pessoa. Então, é um pouco disso nessa linha de raciocínio. Já teve caso de você passar esses pontos todos e a pessoa às vezes não aceitar, falar, não, eu não concordo e tal, e continuar seguindo aquela linha ali errada, vamos dizer assim? Então, isso é uma característica minha como gestor e acho que você que está ouvindo a gente que deve ir por essa linha de raciocínio. Embasamento. Então, você concorda comigo, Zé, que se eu falar para você assim, Zé, você está fazendo algo errado. E esse algo errado que você está fazendo está gerando esse problema aqui na frente. E isso aconteceu nesse episódio, isso aconteceu naquele episódio, aconteceu nesse outro episódio aqui. Você se lembra? Como que o cara vai falar que ele não concorda, cara? Eu tô falando com ele o Já demonstrou problema, todos os pontos, né? eu tô falando com ele todas as vezes que aconteceram. Como que ele vai falar que ele não concorda? Ele pode falar assim, cara, mas é, os problemas que aconteceram não foram culpa minha, foram culpa de fulano de tal, foram culpa de outro departamento, foram culpa de outros fornecedores. E isso ele pode contra-argumentar, tirar a responsabilidade do colo dele. Mas aquela conversa que eu estou tendo com ele naquele momento, eu não estou definindo papéis e responsabilidades. Eu estou definindo que ele não me deu visibilidade de um assunto que precisava ser dado. Tá? Entendi. Então, isso eu estou dando um exemplo aqui agora de líder para liderado, mas isso também acontece de você para o seu superior. Então, por exemplo, eu tive recentemente numa empresa que a nossa situação financeira era caótica, assim. A gente não tinha dinheiro para fazer as nossas atividades e toda hora vinha demanda de cima para baixo, inclusive do meu gestor, para fazer, faz isso, faz aquilo outro. Não só para mim, mas para os meus pares também. E os caras estavam executando, cara. Os caras iam lá e saíam executando as coisas. Por quê? Tava de cima para baixo, estou executando. Só que a nossa situação financeira não permitia que a gente executasse. A gente estava estourando os custos. Só que isso ia refletir daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, porque o financeiro lá era mensurado de uma forma englobada, né? Então, o dinheiro que eu gastasse hoje a mais ia faltar lá na frente, não ia faltar naquele momento ali. Então, a gente saía executando. Ou seja, eu precisava de ter uma conversa difícil, a gente, né, com o nosso gestor, falar assim, cara, o que vocês estão pedindo pra gente fazer, a gente não tem condição de fazer, porque a gente não tem dinheiro pra isso, cara. Tá aqui, nossa meta, nosso financeiro, não tem como fazer. E a gente evitava esse tipo de conversa. E, cara, eu tive essa conversa com o gestor. Eu falei com ele, cara, o que vocês estão fazendo, o que a gente tá fazendo tá errado. A gente não tá dando conta de fazer o que precisa ser feito dentro da situação financeira. Lá na frente, isso vai ser cobrado da gente de uma certa maneira. Aí, a partir daí, o gestor teve uma visão de algo que ele não tinha antes. Porque essa informação financeira chegava para ele. Então, como a gente não estava dando essa visibilidade, ele estava tomando decisões em cima daquilo de informação que ele tinha. Aqui embaixo a gente sabia que estava errado, mas ele não tinha essa visão, porque nós faltamos com essa conversa difícil com ele em algum momento. Nós como área, né? Então, a partir daquele momento ele começou a trabalhar de forma diferente, foi melhor para todo mundo. E teve situações também que eu falei. Então, como a gente estava chegando na empresa há pouco tempo, a gente saiu executando as atividades, sem questionar se tinha dinheiro para isso, se tinha dinheiro para aquilo. Então, a gente chegou a executar muita atividade, estourando financeiramente. Então, a gente também teve que dar visibilidade. Pessoal, gestor, aqui, cara, executei tudo que você me pediu. Só que é o seguinte, eu não fiz gestão financeira disso daqui. Eu estourei os custos em todas as atividades. E eu, em nenhum momento, joguei a responsabilidade em cima dele. Tipo, cara, eu executei isso aqui porque você pediu. Eu estourei o orçamento porque você pediu. Não, cara, faltou o meu feedback para com você de falar que aquilo que você está me pedindo não estava dentro do nosso orçamento, entendeu? Então, isso. E isso é o ponto-chave, né? E isso não necessariamente foi visto de bons olhos inicialmente. Foi, cara, o questionamento veio. Poxa, você não faz gestão financeira? Você é isso? A gente não é só. Aqui não é parcelaria, alguém pede e sai fazendo. A gente tem que ter gestor. Então, isso veio com feedback negativo, mas veio também acompanhado de uma estruturação de uma área que nós não tínhamos antes. Então, essa conversa difícil que a gente teve lá atrás, ela foi necessária para a gente avançar como área, como processo. Mas, de novo, não ache que vai ser as mil maravilhas. Você vai ser cobrado, você vai ser questionado. Quando eu perdi a ferramenta, eu tive que assinar lá um termo de responsabilidade por ter perdido aquelas ferramentas, etc. E tal. Então, as coisas são difíceis porque vem uma punição dura acompanhada com ela, mas isso é necessário para poder estruturar
o processo ali como um todo, né? Você falou aí, cara, aconteceu comigo uma vez uma situação assim também que teve como, assim, teve como evitar, né? O que que eu fiz? Eu não me atentei para uma compra que eu fiz, que lá a gente faz muita compra. A gente chama de compra sem pedido. Compra que não tem contrato, tem nada, você vai lá no fornecedor e compra. Era um aquecedor, um equipamento lá, na época ele custava 15 ou 16 mil reais, se eu não me engano. E aí eu fiz a compra com o fornecedor, peguei orçamento, peguei lá a aprovação do gestor, fiz tudo conforme mandava lá o roteiro. E aprovei com o fornecedor. O que que eu não me atentei? A condição de pagamento do fornecedor. Tipo assim, a Hum, condição de pagamento era 60 dias. A condição que o fornecedor aceitava era 30. E hum. aí, por exemplo, aquela nota, ela não entrou nos 30 dias, e aí foi gerando juros. E os juros, deu quase 8 mil reais de juros. Caramba! Aí o fornecedor cobrando e juros lá de 8 mil reais. Eu falei, pô, como que eu vou explicar pro meu Caramba! superior que eu fiz a compra? Não me atentei em acertar essa questão da condição de pagamento e tá gerando esses juros. E esses juros, cara, a gente teve que pedir autorização de novo para ele e pro superior dele ainda, ao nível de exposição. E eu lembro que aconteceu isso, cara. Aí fui chamado a atenção por isso, porque tinha que atentar com essa condição de pagamento. Fiquei tipo assim, ó, uma pressão naquele dia, né? Mas o bom é que depois disso, o que que eu fiz? Eu olhei na lista lá de todos os fornecedores que a gente geralmente comprava, qual que era a condição de pagamento de cada um. E aí eu procurei entender como que fazer essas alterações, que era possível fazer. Aí para esse fornecedor eu consegui alterar no sistema para ser 30 dias. Para outros fornecedores lá que precisavam fazer esses ajustes, consegui fazer esses ajustes. E é algo que até hoje, quando eu vou fazer uma compra, a primeira coisa que eu olho é isso. Deixa eu ver aqui no orçamento qual que é a condição que o fornecedor está colocando para que realmente a gente vai pagar. E aí, quando eu vejo que está errado, eu já peço ao fornecedor, falo, não, precisa se altera e formaliza por e-mail lá para a gente estar calçado em relação a isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses juros que chegou a 8 mil, quase 50% do valor inicial, ele não foi um juros que, venceu hoje, mas já é 50%. Foi um juros que foi acumulando, né? Foi acumulando. Quanto tempo que você percebeu isso e deixou, cara, depois eu falo, depois eu falo, depois eu falo Ó, sobre esse cara, tema? isso aí passou, acho que foi um. Eu não lembro exatamente o tempo, mas eu sei que passou mais de uns 2 meses por aí, velho. Você via que existia um problema, você sabia que tinha que falar, mas você falou assim, cara, não vou É, falar na que não. eu vi, não, até na hora que eu vi o problema, eu não deixei de falar, não. Aí eu envolvi lá o pessoal, né, do financeiro, falou, gente, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí que a gente foi tentar, a gente ligou pro fornecedor, ligou pro sistema financeiro da empresa, aí foi tentar entender realmente o que estava acontecendo, aí viu que era isso, o problema. Aí quando a gente, e isso foi de imediato, quando a gente viu o problema, a gente foi tentando solucionar. Só que lá no final, aí qual que era a forma de solucionar? Pedir bênção para todo mundo dar assim, para dar de acordo, explicar lá o que aconteceu, resolver. Esses pontos, cara, assim, eu nunca deixei de passar a situação, o problema. Mas é ruim, né? Você ter que É virar horrível. pro superior e falar assim, ó, cara, cometi esse erro aqui, eu preciso de sua autorização, você tem que resolver. Aconteceu um caso comigo recente. Recente assim, alguns meses atrás. Eu viajo muito, né? Todo mundo sabe. Então eu tinha viagem pra Maceió, pra poder rodar as lojas de lá. E, cara, nessa viagem de Maceió, a gente comprou um voo de manhã, sei lá, 9 horas da manhã aqui em BH. Então tinha que sair de casa, tinha que chegar no aeroporto 8 horas. O aeroporto que é longe de tudo, é 1 hora e meia da minha casa. Então tinha que sair de casa às 6h30 da manhã, tinha que acordar às 5 horas da manhã, algo nesse sentido. E nesse dia, aconteceu um problema lá que eu não sei se foi um acidente, cara, mas alguma coisa aconteceu que eu perdi o voo. Então eu cheguei lá e perdi o voo. Isso é comum, tá? Você perder o voo. Geralmente como que funciona? Você perde o voo, se o avião ainda estiver lá, ele não tiver decolado, você consegue ir no guichê e eles trocam sua passagem pelo próximo voo sem cobrar nada, tá? Só que se ele tiver decolado, eles te cobram. Eles te cobram a troca da passagem, te cobram uma taxa por cima. Pelo menos é até assim onde que eu tava acompanhando. Não sei qual que eu estava vendo esse vídeo aqui. E o que aconteceu? Eu vi que eu ia perder o voo, porque eu tava agarrado dentro do Uber, etc e tal. Então, eu pedi o cara, eu não tinha tomado café, saí na correia, eu pedi o cara pra poder parar na padaria, fui lá, tomei café, depois eu fui lá pro aeroporto. Eu tinha esquecido essa questão do voo ter saído, sabe? Aham. Aí quando eu cheguei lá pra trocar passagem, ia cobrar uma taxa de R$ 1.500. No- Caralho, R$ 1.500. Falei, puta merda. Qual que era a solução? Eu tinha que comprar uma nova passagem emergencial. E quando você compra uma nova passagem emergencial, sem prazo de antecedência, a passagem é um pouco mais cara, então você tem que pedir aprovação de novo pro seu gestor e sobe pro gestor do meu gestor.
Então eu tinha que falar assim, cara, sabe aquela passagem que você aprovou pra mim lá? Então, eu perdi a passagem, eu não cheguei a tempo no aeroporto. Então agora você vai ter que ligar pro nosso chefe, que é o top dos top lá, quase vice-presidente, e pedir o ok dele. Aí eu falei, cara, não vou fazer isso. Ou então eu poderia simplesmente falar assim, cancelar a minha agenda, falar assim, não, eu não vou mais para Maceió. Tinha gente lá me esperando, tinha fornecedor me esperando, tinha gente que viajou para lá para poder acompanhar lojas comigo. Eu tinha que cancelar tudo com todo mundo. Eu falei, cara, não vou fazer isso. Aí eu fui lá, pegando uma passagem, eu paguei. Eu banquei R$ 1.500 para poder viajar, para viajar a trabalho, né? Pagou do seu bolso? Paguei do meu bolso, R$ 1.500 para poder viajar a trabalho, porque foi uma responsabilidade minha. Mas, no fingir dos ovos, eu evitei uma conversa difícil. Se eu tivesse ligado, inclusive se o meu gestor ouvisse aqui agora, eu falei, putz, só você ter me ligado. É igual uma vez que eu perdi um voo também lá, não culpa minha, culpa da agência. Aí eu tinha que agendar um outro voo meia-noite. Aí eu tinha que ligar pro meu gestor pra ele dar ok lá, porque eu ia comprar passagem, mas o meu gestor tinha que dar ok, só que era meia-noite. Aí eu esperei até no outro dia de manhã pra poder viajar pra pegar o ok dele. Eu falei, cara, se tivesse me ligado meia-noite, tinha te dado ok, que não tinha problema nenhum, Pra entendeu? ele era algo Só que eu mais evitei, simples. só que eu evitei a conversa difícil. Eu falei, cara, não vou ligar pro meu gestor meia-noite, sabe? Por causa de um problema de aeroporto, eu vou dormir aqui e tal. Então, eu evitei conversas difíceis. Uma conversa difícil me fez dormir numa cadeira, outra conversa difícil me fez desbancar R$ 1.500 do meu bolso. Então, conversas difíceis te prejudicam, entendeu? E às vezes ali, cara, é necessário fazer isso, né? Por exemplo, essas duas conversas difíceis prejudicaram a mim, somente a mim. Então, eu evitei conversa difícil, eu fui prejudicado. Vida que segue. Mas muitas das conversas difíceis que você esteja evitando, talvez esteja prejudicando a sua área, o seu trabalho, as pessoas à sua volta, talvez mesmo a sua família, cara. Talvez esteja na hora de você ter uma conversa difícil com a sua esposa, ter uma conversa difícil com seus filhos, ter uma conversa difícil com seus pais, você esteja evitando isso e esteja prejudicando você no dia a dia, né? É, Você acha que faz sentido? faz sentido. Eu acho que muitas das vezes também ocorre, por exemplo, da pessoa, ela tem que ter aquela conversa ali, mas às vezes ela não quer receber uma resposta negativa. Ela não está preparada para aquela resposta, sabe receber uma resposta negativa, Sim. mas tem muita gente que não quer receber aquilo. Igual eu falei lá atrás, quando eu tive conversa com o meu gestor em questão de carreira. Eu, tipo assim, eu recebi uma resposta negativa. Aquilo ali foi uma conversa difícil que você teve que ter. É, Você deixou, cara, eu preciso crescer, eu tenho alguma expectativa, cara? Não, não tem expectativa nenhuma. Isso foi uma conversa difícil que a maioria das pessoas evita. É um exemplo prático disso. Isso acontece o tempo inteiro. Direto eu vejo alguém falar assim, cara, conversa com o gestor tal lá sobre mim, velho, questão de promoção. Eu falo, não, chama ele no canto lá e conversa. E muitas das pessoas têm esse receio. Falar, eu vou conversar com o coordenador, é algo que ele tem que ver aqui na área. E muitas das vezes o cara não vê isso. Exatamente. Um exemplo que eu tô passando agora, nesse exato momento, que tá assistindo a gente aqui agora, talvez já acompanhe o nosso trabalho aqui há um tempo. Eu assumi um cargo de gerente de manutenção recente numa empresa de varejo. E minha principal função lá é estruturar a área, né? Então, quando eu cheguei lá, a gente não tinha indicador, a gente não tem pessoas, a gente não tem estrutura, não tem orçamento, não tem nada. A gente não tem isso desenhado. Então, eu precisei de mapear todo o processo, foi esse meu trabalho essa semana. Mapeei todo o processo, defini ali uma estrutura para dar conta daquele todo o processo, defini papéis e responsabilidades, defini viabilidade financeira dentro daquilo tudo que a gente precisava e apresentei isso pro meu gestor lá, que é o superintendente de vendas. E agora, na semana que vem, a gente vai apresentar para a diretoria. E essa empresa de varejo é uma empresa grande, é uma empresa muito grande aí no mercado aqui mineiro, só que ela é ainda pequena quando você olha outros players de varejo. Então, a diretoria são os donos da empresa. Não é um funcionário, é o dono da empresa. Então, quando eu chego pro cara apresentando lá, cara, eu preciso de mais gente, ele vai pensar assim, cara, é dinheiro que tá saindo do meu bolso, vou estar investindo na área dele, entendeu? E por que eu vou ter que ter essa conversa com a diretoria? Porque as pessoas que estavam antes naquela cadeira lá evitaram ter essa conversa. Porque a situação de não ter orçamento, a situação de não ter pessoas, a situação de não ter nada na nossa área foram responsabilidade das pessoas que estavam antes de mim, que elas continuam lá na empresa, assumiram outras responsabilidades lá, entendeu? Então é uma conversa difícil que eu vou ter onde que mostrar a ferida, eu vou ter que apertar a ferida e vou ter que talvez ali ter um jogo político com as pessoas ao lado e que essa ferida for aberta por conta da gestão ruim que ele fez, entendeu? Então é um jogo político muito difícil que a gente vai ter que passar aí nas próximas semanas. É uma conversa super difícil. Poxa, imagina o nível
Disposição, né? de exposição que a gente vai ter com uma semana de empresa. Então, mas é necessário. Se eu não fizer isso, vou manter o existente. E esse existente, cara, tem pessoas lá com 12 anos de empresa pedindo para ser mandado embora. Eu cheguei uma semana, o cara já tá pedindo para ser mandado embora. O cara tem 12 anos de empresa. Tem técnicos pedindo para ser mandado embora. O cara também tem 10, 15 anos de empresa. E não ter essa conversa difícil vai me gerar muito mais problemas lá na frente. Então, é importante eu, como gestor, ter essa conversa difícil no exato momento agora. É muito mais cômodo para mim eu chegar e apontar todos os erros, apontar a ferida, apontar tudo, sabendo que não fui eu que causei aquilo dali. É fácil para mim. Eu vou ter que ter um jogo político ali e tal, mas é fácil para mim. Mas muitas das vezes tudo aquilo ali que a gente falou que agora que existe o problema foi ocasionado por uma falha de gestão sua. E isso está gerando uma série de bola de neves que você precisa dar visibilidade, precisa. Por exemplo, a nossa área não tem indicador. Por que não tem indicador? Porque se tivesse indicador, ia mostrar que tá ruim. E quem que tá ruim? É a gestão. E o que é criar um indicador? A gestão. Então, olha como é que. Então, eu evito fazer algo e esse algo tá me gerando uma série de problemas aqui, entendeu? Cara. Então, olha como é que é complexo essa questão de conversas difíceis e como você ter essas conversas difíceis pode tirar problemas hoje que você tem no seu ambiente de trabalho, né? Cara, eu passei por uma situação mais ou menos, não desse nível de lidar com diretoria e tudo, mas passou uma situação similar, cara, que me trouxe resultados e tá trazendo resultados. Sério, compartilha conosco aí. Qual que era a situação? A gente, lá na área onde eu atuo lá, a gente tem vários problemas que são nossos, que desencadeia numa série de faltas de materiais. Por exemplo, eu preciso de um material para mim, sei lá, trocar em determinado componente. Só que a taxa de troca dele lá cadastrada, ela é 30%. Se ela tivesse uma taxa de 100%, e já cadastrado, já certinho, esse material viria com mais facilidade. E aí a taxa dela é menor. E aí, muitas das vezes, qual que é a situação que a gente deveria fazer para consertar? Era alterar aquela taxa. E aí eu vi que tinha vários componentes lá que estavam com essa taxa menor e nas gestões anteriores eles não tinham aquela coragem, vamos dizer assim, de passar lá para o time lá que vai comprar e falar, ó, gente, ó, esse material aqui a gente não ajustou ainda o percentual, ele está baixo, mas eu preciso dele para entregar determinado componente. Eu preciso dele. Hum, Eles não tinham isso. Às vezes eles preferiam segurar aquela informação até ajustar. Depois que ajustava, falava, ó, o item é 100% de troca, né? Preferiram falar isso do que falar, não, eu tô com problemas, eu preciso. E aí eu fiz essa jogada há uns tempos atrás, até na definição de um plano de demanda lá de produção. Eu peguei todos os problemas nossos e falei assim, gente, ó, tô com esses problemas, isso aqui é furo de estoque, não existe no meu estoque, é erro. Eu sei que teve um erro lá atrás, mas o ponto aqui não é trazer alguém o erro. pegou e não falou que tinha pegado, né? Basicamente é Isso, isso. alguém deveria ter baixado no É sistema e quebra de não estoque. É baixou. Aí quebra de estoque. deu divergência de estoque. Tô com esse problema, é furo de estoque, eu sei. O ponto aqui não é identificar culpados ou erro, o que aconteceu, mas eu preciso desse material para me produzir. E vocês, na visão sua de estoque, vocês podem verificar e olhar e falar, pô, mas você tem um material aí, eu vou colocar essa quantidade de itens para produção porque você tem. E fisicamente não tem. Isso poderia haver. Então, na conversa, na reunião, eu falei assim, ó, eu tenho, no meu estoque está constando essa quantidade, eu não tenho fisicamente, mas eu preciso de comprar esse material. E eu não consigo produzir enquanto esse material não chegar. Então, assim, eu comecei a ter essas conversas, já mostrando já o problema, mais a realidade, e do outro lado eu tive respostas positivas. Eu tive resposta do time em falar, não, beleza, cara, é bacana isso, eu entendo que está com esse problema, a gente não vai trazer isso para a produção do mês e vamos correr atrás de resolver. Mas, em paralelo, você tem que ajustar o seu problema, você tem que ajustar. Isso não pode ficar cumulativo para os próximos meses. Então, essa conversa acabou trazendo resultados, e é algo que constantemente a gente vem fazendo. Ótimo. Atualmente, por exemplo, eu estou tentando desenvolver um processo lá para melhorar o processo de subcontratação de fornecedores. Cara, identificando 1 milhão de problemas nossos. Tem problemas, por exemplo, tem um item que ficou lá 100 dias no fornecedor, em processo de aprovação, atraso de entrega do fornecedor, ou seja, deu 1 milhão de problemas. Isso, quando eu falo, por exemplo, com o time lá, ó, esse componente aqui crítico, pô, ficou 100 dias lá no fornecedor e voltou agora. O pessoal fala, pô, como que vocês deixam um componente ficar esse tempo todo lá? Não teve nenhuma cobrança em cima, não teve multa, aplicação de multa no fornecedor. Onde é que estava, entendeu? É uma situação que expõe a gente num nível gigantesco.
Mas hoje, tipo assim, eu tô fazendo esse trabalho, tô identificando esses problemas e tô na mesma linha, ó. A gente tem um problema, a gente tá tentando resolver ele, mas eu preciso de ajuda nesse sentido. Ótimo. Esse exemplo que você trouxe aqui, ele é bem factível e bem tangível. Acho que quem ouviu aqui deu pra entender, né? Agora, eu compartilhei aqui um exemplo que eu tô passando nesse exato momento, nessa semana, assim, na minha vida, né? Você tem algum exemplo, Zé, que você esteja passando, sei lá, essa semana, esse mês, de algum problema gigantesco dentro da sua área, dentro do seu departamento, que esse problema gigantesco talvez foi ocasionado por decisões que a gente tomou no passado, decisões talvez não tão assertivas, e a gente meio que foi empurrando, foi empurrando, foi empurrando com a barriga, e agora culminou num problema assim muito grande? Cara, a gente tá passando uma situação lá, inclusive essa semana eu fui pra ter uma reunião lá que a gente chama lá de comitê de crise. Caramba. Qual que é a situação, em resumo? Foi orçado lá uma produção de quantidade gigantesca de componentes ao longo do ano, e aí quando foram ver os materiais que precisavam para a produção daqueles componentes, não tinha em estoque. Primeiro ponto, já não tinha em estoque. Aí quando foi ver na lista lá o que tinha já no sistema pedido de compra, tinha muita coisa que não tinha esse pedido. Então, Hum, assim, imagina, eu preciso de material. Se tiver já um pedido, bacana, vou cobrar dos fornecedores a entrega, ver lá as previsões. Mas se nem tem um pedido ainda, imagina a bola de neve que isso vira. E assim, e esse processo, cara, assim, pelo que eu pude entender, a gente passou por uma transição há mais ou menos um ano do sistema Oracle para o sistema SAP. E no sistema Oracle, tinha uma ferramenta lá que fazia isso. Você colocava lá a demanda do componente, ele desmembrava para os subitens e mostrava lá as quantidades que deveriam ser compradas para cada item. E como são muitos itens que compõem lá o processo, então essa ferramenta ela ajudava muito nesse sentido. Você inseria a demanda, ele já te falava lá a quantidade que precisava ser comprada. Era algo mais automático. E aí quando fez a transição para o SAP, essa ferramenta não veio. hum. Então toda essa visão, hoje ela é feita de forma manual. Então, só para o público entender, você tá falando o seguinte, ó. Você tá falando que, sei lá, eu tenho uma padaria e eu vou falar assim, cara, esse ano eu vou produzir 1.000 bolos, beleza? 1.000 bolos. Só que quando eu fui no meu estoque, eu não tinha farinha, eu não tinha fermento, eu não tinha o material básico para poder produzir os bolos. E não tem problema não ter em estoque. Desde que eu tenha ligado já para o mercado e falado assim, ó, entrega para mim tal dia farinha, entrega para mim tal dia fermento, entrega para mim tal dia os itens para poder construir o bolo. É isso que você identificou. E você acha que esse problema, né, você identificar lá que esse problema ocasionou porque no passado vocês tinham um sistema que falava assim, cara, eu quero fazer bolo de laranja. E automaticamente o sistema comprava fermento, farinha e o sabor de laranja. E hoje não. Hoje vocês têm um outro sistema que fala assim: eu quero produzir bolo de laranja. E o sistema não te fala o que precisa comprar. Aí você tem que ir lá e falar assim: comprar farinha, vai lá, comprar laranja, comprar não sei o que. É isso que você está falando, né? É exato, cara. Assim, não sei se a pessoa lá que identificou o problema, ela falou de imediato ou se ela segurou a informação e falou de forma mais tardia, mas o fato é que isso E comigo, demorou um ano para identificar isso. Um ano. Para é, identificar não, para pelo menos pra mim que tô mais abaixo, é ver que tem esse problema, né? É o que eu tô te falando, tipo assim, não sei se lá no começo isso foi falado para alguém superior e não foi tomar as tratativas cabíveis, mas eu sei que hoje é algo que tá tendo um impacto gigantesco. E aí, né, nessa sala de crise, e aí foi ajustado de forma manual, muitas compras foi inserida lá no sistema lá, né, que para tentar contornar um pouco a situação e Cara, esse exemplo que você trouxe aqui é um ótimo exemplo de conversas difíceis evitadas. Olha, que olha para você ver. Não necessariamente a gente evitou, mas a decisão foi evitada, né? A gente identificou um problema em algum certo momento, você não sabe quando, porque não faz parte da sua alçada, mas a gente identificou um problema e a gente não tratou o problema na causa raiz. A gente foi empurrando, empurrando, empurrando com a barriga e isso gerou uma gestão de crise. Sabe quando que eu ouvi a palavra gestão de crise? A única vez que eu ouvi foi quando teve a pandemia do Covid, onde eu trabalho na área de varejo, todas as lojas fecharam. Aí fizeram uma gestão de crise para ver, cara, como que a gente faz para a empresa não quebrar. Foi isso que a gente, ó, foi a única vez que eu única ouvi a vez. palavra gestão de crise. Então, quando você fala de gestão de crise, até meio que assusto, assim, sabe? E imagino o nível de criticidade
que esse tema deve estar hoje do ambiente que você trabalha. E tudo isso foi combinado através de uma conversa difícil evitar. Então, olha para você hoje, né? Que tá ouvindo a gente aqui. Até diretor, se quiser colocar aqui na câmera do meio, por gentileza. Esse podcast que a gente está gravando aqui agora, a gente falou muito sobre como conversas difíceis evitadas podem prejudicar a sua área de gestão, dentro da área de manutenção ou dentro de outras áreas de gestão que você faça hoje, tá? A gente deu aqui exemplos, cara, de como a pessoa no chão de fábrica precisa resolver um problema, só que aquele problema foi ocasionado por ela mesma e ele não quer dar visibilidade para o superior dele, ele vai empurrando, segurando as informações e isso vai gerando uma série de gargalos lá na ponta. Um exemplo que eu dei aqui foi quando eu perdi todas as minhas ferramentas na caixa de manutenção. Eu não falei para o meu gestor porque eu tinha perdido, então eu estava evitando esse confronto com ele. Isso estava gerando em resolução mais demorada de máquina, porque eu não tinha a ferramenta adequada, diagnósticos errados, porque eu estava diagnosticando com ferramentas e opções não adequadas por aquele momento. Então eu evitava conversas difíceis e estava gerando uma série de gargalos lá atrás. Depois nós falamos como conversas difíceis com seus liderados, você como gestor falando com seus liderados, evitar isso também estava gerando uma série de gargalos. Então a gente deu aqui alguns exemplos, por exemplo, de quando eu precisava de informação dentro da reunião, eu não tinha essa informação porque eu dava uma demanda para um liderado, ele não executava aquela atividade e eu chegar lá e dar esse feedback assertivo para ele. Então a gente falou sobre isso daqui e também falamos como que você como gestor evita conversas difíceis com seus superiores e com o problema que isso ocasiona, né? Então o Zé falou aqui, por exemplo, da situação que ele está passando hoje, que está gerando uma gestão de crise, ou seja, uma gestão gigantesca de problemas dentro do ambiente de trabalho dele. Tudo isso foi ocasionado porque lá atrás foi identificado um problema. Esse problema foi ocasionado por as pessoas que criaram aquele processo e eles não deram visibilidade ou não deram tratativa para as pessoas que deveriam dar por medo de serem cobradas, e isso está impactando todo o processo produtivo da empresa hoje aqui, né? Então esse podcast foi todo voltado nesse assunto. Aí se quiser voltar nessa câmera aqui, você acha que faz sentido esse tipo de papo, Zé? Qual que é a sua visão sobre? Cara, faz sentido porque se a gente for analisar, olha só para você que interessante. Às vezes você é um técnico, tá lá no chão de fábrica e passa por uma situação igual você teve com a ferramenta. E você não consegue, você não resolve isso, você não tem essa conversa com o seu superior. Naquele momento, aquilo ali começa a fazer parte, querendo ou não, do seu perfil. E aí, em determinado momento, você vira gestor. Uhum. E aí, qual que é a tendência? Você ter problemas Perfeito. similares e não se abrir com o gestor, por quê? Por medo. E assim, lá embaixo na ferramenta, o impacto ele é pequeno. Se você vira gestor e dependendo do grau de situação que você evitar ter a conversa, o impacto vai ser gigantesco. E à medida que você subir, vai ser maior ainda. Então, assim, tem o hábito, desde o chão de fábrica, desde lá da base, de ter essas conversas para você começar a vencer, quebrar essas barreiras, para que lá na frente, às vezes o impacto que você vai ter não seja tão grande. Perfeito, José. Ótima analogia e ótima referência, viu? Então, para finalizar aqui, pessoal, tenha conversas difíceis. É necessário. Elas surgem porque problemas existem e problemas você da área de manutenção, você existe para poder resolver problemas. Sejam problemas técnicos, problemas operacionais, sejam problemas também de conversar. Coisas difíceis com seus líderes, com seus superiores e com seus liderados, tá bom? Obrigado pela oportunidade aqui que vocês estão dando para a gente dar essa informação de forma gratuita para você. Quer dar um recado final para a turma, Zé? Pessoal, mais uma vez, assista nossos conteúdos, curta nosso canal aqui e coloque nos comentários assuntos que vocês querem ouvir para a próxima semana ou o que você achou desse assunto. Deixe os comentários lá para a gente poder trazer conteúdos que façam sentido para vocês aí que estão nos ouvindo. Show de bola. Comente também se vocês gostaram hoje do look do Zé Henrique, mais comportado, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Fiquem até o próximo episódio e abraço! Abraço, pessoal.